Você já sentiu que depois de umas 2 horinhas jogando, seu fone parece que começa a pesar meia tonelada? Muita gente gasta muita grana pensando em LED, RGB, um monte de coisa, metal e tudo mais, mas esquece que o maior luxo em um periférico é não sentir que tá usando ele. Esse aqui é o Redragon Air Pro, um headphone que tem apenas 190 gramas, isso daqui é mais leve do que o celular que você tá segurando aí na mão agora. E eu vou te explicar porque eu escolhi esse daqui para ser meu fone pessoal em 2026, mesmo sendo um fone que já foi lançado há 3 anos atrás. Eu tava procurando por um fone que me atendesse e tudo mais, e eu ia deixar para comprar depois, até porque eu não podia ficar investindo nisso por agora. E eu tinha um KZ-DX Pro aqui, só que ele deu um problema no cabo, e o cabo dele começou a dar um ruído. Aí sabe aqueles momentos de raiva? Pois é, eu fiquei estressado e acabei fazendo essa compra aqui por impulso. Mas ainda que tenha sido por impulso, eu tenho uma mania muito chata de criar pequenos hiperfocos em coisas, então eu fui pesquisando até achar o que eu queria comprar e eu cheguei nesse aqui. Mas antes de tudo, vamos para o unboxing desse fone. O unboxing é bem simples, na verdade. Eu confesso que eu já tinha aberto a caixa, eu fechei tudo de novo só para conseguir registrar direitinho o jeito que as coisas vêm. Mas aqui na caixinha a gente tem todas as informações a respeito do produto e tudo mais. Não tem nada muito relevante realmente. Aqui é o lacre, que eu já tinha tirado. Sendo sincero, eu coloquei de volta. E ele colou mais do que a primeira vez. E é importante dizer que por eu ter pago muito barato nesse fone, eu suspeitei que talvez ele pudesse vir usado, algo assim. Mas, o lacre dele estava totalmente fechadinho. O máximo que tinham eram uns amassados na caixa e algumas sujeirinhas no fone, mas não parecia uma sujeira de uso, sabe? Parecia uma sujeira de estar há muito tempo parado. E eu acho que esse daí realmente estava muito tempo parado, talvez por isso estivesse com preço tão baixo, porque era um estoque antigo. Ele vem com uns adesivos, eu não sei muito bem se eu vou usar isso pra alguma coisa, quem sabe eu cole no meu skate, eu dei pra alguns dos meus amigos, mas tá aí, né? Pra quem gosta desse tipo de coisa, é bobinho, mas é uma coisinha interessante. Aqui é o manual de instruções, não tem nada assim que não seja tão intuitivo mesmo. A única coisa que eu fiquei em dúvida, então é bom parar pra ler um pouquinho, é sobre o botão do microfone, se ele é pra mutar ou se é pra redução de ruído, mas a gente vai descobrir isso daqui a pouquinho. E vindo aqui para a parte boa, a gente tem essa caixinha que aqui dentro você vai encontrar tanto o cabo USB-C para carregamento e utilizar ele com cabo, quanto o microfone. Esse cabo dele, quando você conectar no PC e no fone de ouvido, você tem que segurar o botão de liga e desliga do fone para daí ele ligar no modo cabeado, tudo bem? É importante dizer isso porque eu fiquei um tempinho quebrando a cabeça. O microfone dele é um microfone maleável, assim, não é nada excepcional, mas assim, a construção é legal, entendeu? É um fonezinho não, um microfone bacana, confortável e tudo mais, e é bonitinho, não fica aquele trambolhão esquisito na cara. Lá ele, né? O dongle vem aqui no meio do fone, fica nesse espacinho bonitinho separado só pra ele. Eu achei legal, né? Alguns fones vêm solto pela caixa, eu não acho que isso interfere em nada, mas muda um pouco a experiência, sendo sincero. Eu acho que traz uma visão diferente pra coisa. Ele é bonitinho, ele tem um LEDzinho que acende, depois eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona. E aqui, finalmente, então, a gente tem o nosso Earring Pro,
que ele é muito lindo, cara. Esse fone é inegavelmente lindo. Eu tava em dúvida entre a cor roxa e esse daqui. Eu acho que esse é mais versátil pro dia a dia, inclusive, né? Porque se por algum motivo eu quiser sair na rua, eu não acho que ele chame tanta atenção quanto o roxo chama. Mas é isso aí. Aqui ele já não tem aquelas catracas, sabe? Ele tem uma espécie de deslize. E ele tem um plastiquinho aqui, eu não sei se isso é pra tirar ou é pra deixar, mas eu tive uma dificuldadezinha em puxar, então eu simplesmente deixei. Não interfere em nada. A regulagem dele é muito suave de mexer, eu gosto muito disso. Ele é muito seguro, não parece que vai ficar frouxo com o tempo. E ele é um fone bem flexível assim, quando você pega ele na mão você realmente vê o quão leve ele é. Aqui atrás, ó, mostrando pra vocês o dongle, ele tá piscando porque tá buscando conexão e a partir do momento que ele conecta, ele já para de piscar. No fone, ele tem esse LEDzinho que fica ligado o tempo todo, mas não é algo que incomode, nem acho que isso gasta muita bateria, sendo sincero. Agora sim, falando um pouco mais sobre o próprio Air Pro, ele tem esse design incrível que foge um pouco daquele estilo nave espacial que a Redragon costuma fazer, sabe? Ele é fosco, ele é bem sóbrio, ele é bem discreto, ainda que tenha essas cores um pouco mais chamativas. As almofadas são de um tecido, eu acho que deu pra ver na hora que eu aproximei um pouco a câmera, e é um ponto muito inteligente, ao contrário de um couro sintético, algo do tipo. Elas não parecem que vão descascar com o tempo, sinceramente eu duvido que elas vão descascar, e elas são muito confortáveis de usar. Ele é muito leve, como já falado, né? O estilo dele é esse. Então, pensar em algo que fica aqui por cima e não esquente tanto é genial. E elas até que esquentam um pouco sim, mas não de uma forma absurda nem que incomode. Se você mora num lugar quente, você sabe do que eu tô falando. É muito ruim terminar a partida ou tá perto de terminar e ter que tirar o fone pra limpar o suor aqui, sabe? Isso é um problema que dificilmente você vai ter com esse fone aqui. E na hora do unboxing eu não falei isso, eu só mencionei, mas ele é um fone Trimode. Então ele funciona tanto pelo dongle quanto pelo Bluetooth. E para alterar os modos dele, você clica 2 vezes no botão de liga e desliga e aí ele muda entre o Bluetooth ou o 2.4 GHz. E aí para você ligar no cabo, você conecta no cabo normalmente, com ele desligado. E aí você segura o botão de ligar e aí sim ele já vai conectar no PC via cabo. Ele tem drivers de 40mm, então não é nada muito grande, mas também não é pequeno. As earcaps que fala, elas ficam totalmente em volta da minha orelha, elas não ficam por cima, e eu acho que eu sou bem orelhudo, sendo sincero, mas assim, ele abraça em volta, ele não fica encostando, e ele tem profundidade aqui também, o suficiente para não ficar encostando lá no plástico, né? Ele não é coberto, então assim, olhando as fotos eu fiquei me questionando se isso incomodaria ou não. Mas no fim, sinceramente, isso daqui não alterou em nada a minha percepção de uso dele. Eu acho que isso aqui pode até melhorar um pouco a qualidade do som e tirar o abafado que teria se tivesse algum tipo de tecido aqui por cima. O microfone dele é um microfone destacável, né? Como eu mencionei antes também. Você encaixa aqui, ele só encaixa de uma forma, tem o engate certinho para você fazer. E aí encaixando aqui, você já pode usar. E assim, eu vou mostrar pra vocês a qualidade do microfone. Não é nada absurdo, mas quebra um galho muito grande, principalmente se você não tiver um microfone dedicado que nem o que eu tenho aqui. Eu uso alguns filtros no OBS e eu desativei todos eles para vocês conseguirem escutar o som direto do microfone puro. Então aqui ele tá diretamente conectado no meu PC através do dongle, tá bom? Eu vi um cara dizendo que muda um pouco a qualidade entre usar no cabo, no Bluetooth e no dongle, mas depois de um tempo o fone dele atualizou de alguma forma e isso ficou quase imperceptível. Então assim, eu não sei se vale muito a pena testar essa diferença, mas eu acredito que a maioria das pessoas que compram um fone sem fio vai usar ele sem fio, né? Então essa daqui é a qualidade de áudio que você vai ter. E eu vou ligar agora os meus filtros para ver se melhora um pouco. Aqui tá com os filtros ativados, eu não sei se tá bom, se melhorou alguma coisa ou não. Eu vou ver se eu consigo alterar enquanto eu gravo. Pera aí. Ó, vou desligar a suspensão de ruídos. Aqui eu desativei ela. Vou desativar o compressor e o expansor também. E aqui eu desativei o equalizador de 3 bandas. Eu sinto que deu alguma diferença, mas nada muito gritante. Eu não sei se a qualidade desse microfone é tão boa para os filtros realmente fazerem algum efeito assim. Porque os meus filtros são simples, não tem nada muito absurdo nenhum neles. Se você vai usar isso daqui, você vai usar para um jogo, uma ligação, uma vez ou outra para algum tipo de vídeo. É muito válido, sinceramente. Não é um microfone ruim, dá para entender o que eu tô falando e não fica estourado nem nada. Então, vale a pena, mas é importante entender que não é nada incrível.
Sobre a bateria dele, a Red Dragon promete cerca de 20 a 25 horas. No dia que eu peguei ele, eu fiquei usando assim umas 4 horinhas no dia e nesse tempo, ao final do dia, ele ainda tava com 76, então acho que ele desceu ali uns 12, 15%. Eu ainda não cheguei a gastar a bateria dele inteira e depois que eu cheguei em casa, eu coloquei ele pra carregar, só que sinceramente eu não tenho muito tempo pra utilizar ele, porque, bom, eu não fico muito em casa, na verdade, né? E agora que hoje eu tô livre, eu decidi gravar esse vídeo e a gente vai ver ao longo dos dias o quanto essa bateria dura. Mas na pouca experiência de uso que eu tive com a bateria dele, ele durou muito tempo, de verdade mesmo, ela desceu muito pouco. E eu acho que ela vai realmente chegar perto disso aí. Se você joga umas 3 ou 4 horas por dia com esse fone aqui, você com certeza só vai carregar ele uma vez por semana. E o Red Dragon Air Pro não tenta ser o fone mais caro do mundo nem nada, ele tenta como se fosse ser o mais funcional. Se você busca performance sem frescura e quer um setup limpo, sem luzinha e aquela coisa toda cheia de firulinha, eu acredito que esse fone aqui seja o ideal para você, porque ele tá me atendendo muito bem. E isso daqui é um review muito pessoal, porque pra mim, que sou muito chato, esse fone tá sendo incrível, ok? Quanto à qualidade de som, o que eu tenho pensado sobre ele? Eu gosto muito de guitarra, eu gosto muito de violão, o meu tá aqui inclusive, então eu uso ele muito para escutar música além dos jogos e sinceramente a qualidade dele é muito boa. A minha madrasta é sonoplasta e tem um Edifier na casa dela que de vez em quando ela deixa eu usar e esse foi de longe o melhor fone que eu já usei até hoje e esse daqui não fica atrás dele, a qualidade para música e som é muito boa. O Edifier dela tem um isolamento muito melhor, isso é importante dizer, ele isola muito mais do que esse daqui. Se você estiver usando ele na rua, você consegue ouvir o metrô, o barulho dos carros, nada muito alto, mas consegue ouvir. Mas não é algo que se você aumentar o volume não vai ser evitado, porque se você aumentar o volume aqui, você vai ouvir só o som daquilo que você quer realmente escutar. Só que aí já não é muito bom ficar ouvindo com volume muito alto, etc, porque isso prejudica a sua audição. Então, o legal de ter um isolamento acústico no próprio fone é isso, não precisar usar o volume muito alto. Não é algo que atrapalhe, não é um som que vaza muito, você não vai ouvir tudo mais alto do que sua música de fato. Você vai ouvir um real, mas não é algo que realmente atrapalha, é só um detalhe que eu acho importante mencionar. Duas coisas que eu esqueci de mencionar, ele tem essas saidinhas aqui de áudio, tudo bem? Então ele é aberto, o som entra por aqui também, sai um pouco, isso ajuda o seu ouvido a respirar melhor. Quem tá do seu lado consegue ouvir um pouquinho do que você tá escutando, mas não é nada absurdo, não é algo que realmente incomode, tudo bem? Aqui em cima ele tem uma espuma, ele é bem acolchoadinho, é muito gostoso, e eu não acho que isso daqui vai soltar nem nada. E o meu veio com esse pequeno errinho de costura aqui, é um fiapinho de nada solto, depois eu vou pegar o isqueiro aqui, ó, só pra melhorar mesmo, pra não ficar esse negocinho aqui, porque me irrita visualmente falando. Eu paguei R$200 nesse fone, um pouquinho mais porque eu paguei parcelado no Mercado Livre, de um vendedor um pouco suspeito, porque ele não tinha mais que 3, 4 vendas, entendeu? E eu paguei muito mais barato do que ele realmente custa, ele custa por volta de 330 a 360 reais. Então assim, eu não vou deixar o link aqui de divulgação desse cara que eu comprei, por quê? Eu não sei se é confiável, eu não sei se a sua compra vai suceder muito bem, que nem a minha, tudo bem? Mas caso você tenha interesse, me manda uma mensagem que eu mando o link pra você, mas aí fica por sua conta e risco. Mas você, já prefere um fone um pouco mais robusto ou gosta de uma coisa mais leve como eu? Comenta aqui embaixo, tá bom? E se esse vídeo te ajudou a decidir se vale a pena ou não esse fone aqui pra você, eu te peço que deixe seu like, porque isso me ajuda bastante. E caso goste do meu conteúdo e pretenda assistir mais coisas também, se inscreve aí no canal, porque tem muita coisa vindo. É isso, então, muito obrigado e até a próxima.